eu penso que é um texto que vai nos auxiliar a meditar sobre algo muito importante, sobre cooperação missionária. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vocês já falaram um pouco aqui sobre missões, né? Já falaram sobre missões, leram até o texto, né? Que é um texto usado em missões. E talvez para muitos de vocês, para muitos de nós, soa um pouco fora da realidade falar em fazer missões em outro estado, fora da nossa cidade ou fora do nosso país, seja num país mais próximo, como a Bolívia, ou seja num país mais distante, né? Sou um pouco fora da realidade. Eu creio que muitos de vocês nem sequer se imaginam nessa situação. Quantos se imaginam ir trabalhar como missionário lá na Indonésia, na Albânia? É um pouco chocante, né? E muitas pessoas dizem, não, isso não é para mim, eu não tenho chamado. Não, isso é para quem é corajoso. Mas há algo muito importante acerca de missões, acerca da proclamação da palavra de Deus em todo o mundo, que é a realidade de que todos nós fomos chamados, fomos comissionados para essa tarefa. Tem algo aqui na palavra de Deus sobre como todos participamos dessa tarefa de proclamação do Evangelho. É uma expressão que o apóstolo Paulo usa, que é a cooperação no Evangelho. E essa expressão ele usa na carta que ele escreve aos Filipenses. E eu quero ler com vocês o capítulo 1, dos versículos 3 até o versículo 11. Nós não vamos entrar em detalhes de tudo que ele escreve nesses versículos, mas nós vamos meditar em alguns pontos importantes para isso. E o meu objetivo é meditar com vocês em como a igreja da cidade de Filipos se tornou uma cooperadora no Evangelho e como isso pode nos auxiliar, mostrar como isso glorifica o Senhor também. Então, irmãos, leiamos. Capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses, do versículo 3 até o versículo 11, que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bonitas palavras, né? Vocês notaram como Paulo parece bastante emotivo ao escrever essas frases? E realmente a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito diferente das outras cartas, porque é uma carta mais pessoal, uma carta mais intimista. Paulo está escrevendo para esses irmãos para agradecer, para expressar gratidão. Ele também exorta esses irmãos, diz palavras de exortação, mas ele está escrevendo uma carta ali para agradecer.
Por quê? Porque ele havia recebido uma oferta desses irmãos. A igreja de Filipenses, a igreja nessa cidade de Filipos, havia sido plantada por Paulo muitos anos antes, e essa carta mostra que durante esse período, todo o período, essa igreja seguiu caminhando com o apóstolo Paulo, de diversas formas. E nessa ocasião, Paulo ele recebe um irmão da igreja de Filipos. Esse irmão, que é Epafrodito, ele chega até Paulo. Paulo está preso em uma cidade muito distante, provavelmente em Roma, muito distante de Filipos, e esse irmão chega até Paulo para entregar uma oferta. E Paulo escreve essa carta para que esse irmão retorne à igreja agradecendo. Então, por isso uma carta de amizade. Então, você vê muitas expressões de afeto, de companheirismo, de unidade. Paulo demonstra o desejo de rever esses irmãos. E é uma carta que ele demonstra muita alegria, por isso é chamada também de carta da alegria, porque Paulo demonstra sua alegria. Aqui no versículo 1, ele fala com alegria, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez de alegrai-vos. Uma carta muito especial. E essa carta, meditando aqui nesses versículos e pensando em como essa igreja se tornou cooperadora no Evangelho, eu percebo que essa igreja se tornou cooperadora no Evangelho por iniciativa do próprio Deus, também pela capacitação que Deus deu a eles para eles continuarem, para eles perseverarem como cooperadores no Evangelho, e também por essa relação fraterna que havia entre Paulo e eles. E quando nós falamos em iniciativa do próprio Deus, eu me refiro aqui em primeiro lugar porque Paulo começa dando graças a Deus por essa igreja. Embora ele tivesse recebido ofertas dessa igreja, essa igreja houvesse abençoado a Paulo de muitas formas, ele agradece primeiro ao Senhor. Porque Paulo reconhece que tudo que ele recebe através dessa igreja vem do Senhor. Essa igreja é um canal, é um instrumento pelo qual Paulo é abençoado, mas abençoado por Deus. E ele dá graças a Deus por tudo o que ele recorda dos filipenses. Dou graças a Deus por tudo que ele recorda de vocês. E eu fico pensando, o que será que o apóstolo está lembrando a respeito dos filipenses, né? E para isso é necessário nós voltarmos um pouquinho lá em Atos dos Apóstolos, porque lá no livro de Atos, no capítulo 16, Lucas vai contar como essa igreja surgiu, como surgiu a igreja de Filipos. E é muito interessante e é muito bonito, porque Lucas conta que ele, Paulo e ali os seus companheiros estavam se preparando para ir para um lugar da Ásia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Eles foram impedidos. E o texto diz, depois os irmãos podem ler, se tiverem essa curiosidade de conhecer a história, Atos 16, e o texto diz que Paulo teve uma visão em que ele via um varão, um homem da Macedônia, e esse homem dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o texto diz que eles entenderam que era para eles saírem imediatamente e ir para aquela região. Eles entenderam que era a direção de Deus irem para aquela região. Então essa igreja, ela surgiu por iniciativa do próprio Deus. Assim como todas as igrejas, como a igreja de Deus, a igreja de Cristo, ela surge não porque de repente nós decidimos nos reunir e porque nós nos esforçamos para isso. Não, a igreja surge porque Deus quis assim. Ele quem provê os meios, Ele quem dá o direcionamento para que a sua igreja nasça. E Ele deu esse direcionamento a Paulo e seus companheiros para que eles fossem para aquela região, para Macedônia. E o texto lá de Atos diz que a primeira cidade que eles chegaram foi a cidade de Filipos, e ali eles encontraram um grupo de mulheres, começaram a orar,
e diz que Deus abriu o coração de uma mulher. O texto fala isso. Deus abriu o coração de Lídia para o Evangelho. E aconteceram várias coisas naquela cidade, uma confusão, eles foram parar na prisão, e de forma milagrosa eles saíram também da prisão, o carcereiro se converteu, muitas coisas aconteceram. Então é compreensível que o Paulo se alegre quando ele lembra e recorda desses irmãos, porque apesar das dificuldades que ele passou ali, a obra de Deus floresceu naquele lugar, na cidade de Filipos. Então, esses irmãos eles começam a se tornar cooperadores do Evangelho por essa iniciativa do próprio Deus. E também nas palavras de Paulo, nos versículos seguintes, nós podemos ver que eles continuam, eles prosseguem nessa tarefa de cooperação no Evangelho pela capacitação de Deus, porque Deus os capacita para isso. Ele diz no versículo 5, ele inicia, dou graças, ele dá graças pelo quê? Versículo 5 diz, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E a capacitação que Deus dá a esses irmãos para eles serem cooperadores no Evangelho, para eles serem perseverantes desde o primeiro dia até agora. E também essa capacitação se dá através da própria obra que Deus vai desenvolvendo na vida deles. Porque no versículo 6 Paulo fala, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa palavra, cooperação no Evangelho, ela é muito importante, porque em muitas traduções, inclusive, eles colocam pela vossa comunhão no Evangelho. É aquela palavra que talvez você já tenha ouvido em algum lugar, que é koinonia, significa comunhão, irmandade. Então, Paulo está expressando que a cooperação deles é que eles estavam unidos a Paulo na proclamação do Evangelho. E é importante ressaltar que Paulo não diz pela vossa cooperação no meu ministério, como poderia ser, já que eles estavam ofertando para Paulo, mas Paulo diz pela vossa cooperação no Evangelho, porque Paulo entende que ali se trata de algo muito maior, não se trata do ministério pessoal de Paulo, se trata da obra de evangelização, se trata da proclamação do Evangelho. Por isso ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho, e não na minha vida, ou no meu ministério, na minha carreira, não. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu acho importante a gente saber como esses irmãos cooperaram no Evangelho. E a própria carta aqui no capítulo, quero que vocês possam ir até o capítulo 4 aí de Filipenses. Esses irmãos cooperaram no Evangelho através de suas ofertas, contribuição financeira. A igreja de Filipos era uma igreja generosa nas ofertas. Em diversas ocasiões, Paulo testemunhou dessa generosidade dos irmãos de Filipos. Aí no capítulo 4, no versículo 10, ele diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. No versículo 14 ele diz, todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Então, Paulo está testemunhando de como aquela igreja foi fiel em cooperar com as suas ofertas. E essa não é a única vez. Abram, vamos ler, porque eu acho importante ler. 2 Coríntios, capítulo 8, de 1 a 4. Paulo outra vez testemunha da generosidade dos irmãos em suas ofertas. E dessa vez para outro grupo de irmãos. Porque ele diz assim, no versículo 1, capítulo 8 de 2 Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E por isso eu volto a repetir, que esses irmãos se tornaram cooperadores do Evangelho, porque Deus os capacitou para isso. Paulo diz, graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. E no capítulo 11, outra vez, no versículo 8 e 9, Paulo testemunha da generosidade da igreja de Filipos, da região da Macedônia. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir, e estando entre nós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. Percebe como Paulo sempre está testificando de como aquela igreja cooperava no Evangelho através das suas ofertas, seja para auxiliar no ministério de Paulo, seja para atender a outros irmãos em necessidade. E, irmãos, naquela época, ainda não havia essa tecnologia do Pix, né? Hoje você manda uma oferta instantaneamente para um missionário. Imagina por quantos problemas e desafios os irmãos de Filipos tiveram que passar para fazer com que suas ofertas chegassem até Paulo. Quantos desafios, viagens longas, muito longas, para chegar até Paulo. Então essa igreja estava ali cooperando através das suas ofertas, mas não somente, através de suas orações. Na própria carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 19, Paulo fala que Paulo tinha esperança de ser liberto da prisão. E a esperança de Paulo porque ele sabia que os irmãos estavam orando por ele. Ele diz aí, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, esses irmãos estavam cooperando com as suas ofertas, estavam cooperando com as suas orações em favor de Paulo, em favor do Evangelho. E algo que esses irmãos estavam fazendo é encorajando Paulo. Os filipenses enviaram a oferta a Paulo por meio de Epafrodito. E aí eu quero que vocês sigam no capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 25. E eu quero ler com os irmãos esses versículos, porque é um testemunho muito bonito e muito profundo que Paulo dá acerca desse irmão que foi até ele levar as ofertas. Esse irmão chamado Epafrodito. Ele diz assim, olhem, prestem atenção nas palavras, nos adjetivos que Paulo usa para esse irmão. Julguei todavia, versículo 25, versículo 25. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão,
cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Perceberam as palavras que Paulo usa para esse irmão? Epafrodito? Meu irmão, cooperador, companheiro de lutas. Profundo, né? Será que nós podemos dizer isso de alguém na nossa caminhada? Talvez será que nós podemos ser isso para alguém, né? Cooperador, irmão, companheiro de lutas. Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Agora vamos ao versículo 29. Diz assim: recebei-o, pois, o Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. E quando eu leio, eu me emociono, porque quando Paulo fala, ele dá graças a Deus pela cooperação no Evangelho, porque aqueles irmãos cooperavam no Evangelho. Irmãos, ele não estava falando de uma vez ao mês enviar uma oferta. Ele não estava falando disso. Ele estava falando de pessoas que estavam junto com ele, que caminhavam junto a ele, de pessoas dispostas a dar a sua própria vida. É o testemunho que ele diz acerca de Epafrodito. Que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A igreja de Filipenses, né, eles não tinham possibilidade de mandar uma caravana, né, uma viagem missionária, fazer uma viagem missionária de 15 dias para estar com Paulo. Não, mas eles enviaram um representante, através daquele representante Epafrodito, Paulo sentiu o amor de toda a igreja ali. Daquela igreja, daqueles irmãos que estavam dispostos a dar a própria vida. Não em favor de Paulo, é importante dizer isso, não por causa de Paulo, mas por causa da obra de Cristo. É o que ele diz de Epafrodito, por causa da obra de Cristo. Cooperadores no Evangelho. Cooperadores no Evangelho. Irmãos, eu sei que vocês aqui estão sempre falando sobre missões, vocês recebem missionários aqui, sempre estão recebendo e recebendo notícias. Vocês não estão, isso precisa ficar claro, de que quando nós nos comprometemos com um missionário, com um projeto missionário, nós estamos nos comprometendo com uma obra de proclamação do Evangelho. Não se trata de nossos projetos pessoais. Paulo fala sobre a carreira dele, sobre o ministério dele. É sobre o Evangelho. É cooperação no Evangelho. Irmãos que estavam dispostos a dar a sua vida por causa da obra de Cristo. É disso que se trata, né? E eu disse que esses irmãos se tornaram cooperadores no Evangelho por iniciativa do próprio Deus, o Deus que fez aquela igreja nascer na cidade de Filipos, e também porque Deus os capacitou. Deus estava capacitando-os para isso, né? E no versículo 6 do capítulo 1, Paulo, após falar sobre a cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, eles eram perseverantes. Ele fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é notável aqui essa segurança que Paulo demonstra ao falar da obra de Deus entre os filipenses. Não é algo assim,
vocês começaram, mas aí não sabemos bem como vocês vão prosseguir ou como vai terminar. Não. O Deus que chama, que salva, é aquele que preserva os seus santos até o final. Então, Paulo está completamente convicto de que Deus havia realizado a obra de salvação na vida daqueles irmãos e que Deus completaria, seguiria aperfeiçoando-os, capacitando-os até o último dia. A obra começou com a chegada do Evangelho, as primeiras conversões na cidade de Filipos. E a igreja de Filipenses, eles tinham muitos problemas, tinham alguns problemas, né? E Paulo vai tratar disso aqui na carta, né? Sobre os problemas que eles tinham. Mas era uma igreja que estava sendo santificada pelo Senhor, era uma igreja que estava sendo trabalhada pelo Senhor, né? Deus estava capacitando-os, tanto para eles se manterem perseverantes, quanto na obra, nesse desenvolvimento da salvação na vida deles. E nada pode frustrar a obra do Senhor, né? Ainda que passemos por situações difíceis ou vemos obstáculos, mas a obra é do Senhor, né? E nada pode nos separar do amor de Deus. E também esses irmãos se tornaram cooperadores no Evangelho pela comunhão que eles tinham, comunhão fraterna ali. E isso é explicitado aqui a partir do versículo 7 até o versículo 11, porque Paulo traz esses irmãos na mente e no coração. Ele diz: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Então, o apóstolo tinha essa firme visão, convicção de que ele não estava sozinho. Né? E ele usa essas palavras bastante afetivas, né? E eu trago vocês no meu coração, seja no momento da minha prisão, como aquele momento que ele estava preso, eu estou preso, seja na pregação do Evangelho, vocês estão comigo. Ele diz: pois todos sois participantes da graça comigo. É interessante ele chamar isso de graça, né? Seja na prisão ou seja na pregação do Evangelho, vocês estão comigo, vocês são participantes dessa mesma graça. Uma graça de Deus, uma graça que eles sejam participantes. E a partir do versículo 9, quando ele fala: e também faço essa oração, mostra que Paulo os leva em oração também. Então essa comunhão fraterna entre Paulo e os irmãos de Filipenses faz com que Paulo se sinta o tempo todo com eles, abraçado por eles, seja nas suas prisões, seja na pregação do Evangelho. Isso leva Paulo a orar por eles, né? Se eles estão com Paulo, o desejo de Paulo é que eles cresçam. E aqui a partir do versículo 9, Paulo diz: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Não vamos entrar nos detalhes da oração, mas eu quero mostrar para os irmãos que eles estavam unidos nisso, né? E para concluirmos, talvez seja muito fácil olharmos, né, para o que aprendemos aqui e imaginarmos: eu devo fazer tal coisa, eu devo cooperar no Evangelho, eu devo ofertar, eu devo orar por missões. Mas eu gostaria que antes vocês se colocassem, se fixassem naquilo que já foi feito por nós, naquilo que já foi feito, antes daquilo que eu devo fazer. E se vocês perceberam, nós entendemos aqui que essa igreja se tornou cooperadora no Evangelho por causa daquilo que Deus fez. Foi porque Deus teve a iniciativa, Deus enviou missionários para a cidade de Filipos. No texto de Atos 16, diz que Deus abriu o coração de Lídia para o Evangelho. Deus é quem faz, é a iniciativa dele.
Ou seja, parte de Deus em primeiro lugar. Então, antes de pensar no que eu devo fazer, vamos pensar no que Deus já fez. E aquilo que eu faço é uma resposta àquilo que o Senhor já fez. Então, o Senhor teve a iniciativa de plantar, de enviar missionários para Filipos, para que aquela igreja nascesse. E quero dizer que Deus teve a iniciativa de que vocês estivessem aqui. Vocês podem pensar que foi porque vocês estavam muito animados em começar uma nova igreja. É verdade, né? O pastor Ronaldo estava bastante empolgado em começar uma nova igreja. Mas é porque Deus quis dessa forma. Vocês estão aqui por iniciativa do próprio Deus. Não só como igreja, mas de forma individual, porque é Deus quem abriu o coração de vocês para receber o Evangelho. Vocês não teriam recebido o Evangelho se a obra do Espírito Santo não fosse feita em suas vidas, na minha vida. Não teríamos recebido o Evangelho se não fosse iniciativa do próprio Deus. Né? E também Deus é quem capacita. Deus é quem dá as condições necessárias para que vocês perseverem na cooperação do Evangelho, para que vocês sigam cooperando e fazendo parcerias missionárias. É Deus quem capacita, porque vocês sigam crescendo na graça e no conhecimento, porque a obra que Ele começou em vocês, Ele está trabalhando e Ele vai completar até o último dia. Sim? E até a comunhão fraterna que temos entre nós é a iniciativa de Deus. Não é porque nós queremos estar juntos uns com os outros, né? Não, é o Espírito Santo que nos deu uma só fé. É por isso que estamos unidos aqui. Não só aqui, mas estamos unidos na mesma fé com irmãos que nem sequer conhecemos, que nunca vimos. Foi a oração que Jesus Cristo fez, que eles sejam um. Então, tudo vem de Deus. E a partir disso é que nós podemos nos engajar, porque Deus já preparou tudo para que nós pudéssemos fazer, né? E quando nós entendemos que é Deus quem faz todas as coisas, nós podemos ser cooperadores no Evangelho, abraçar as causas, nos engajarmos, irmos, pregarmos o Evangelho, estarmos em comunhão uns com os outros, sermos esse companheiro de lutas, né? Como Epafrodito. Nós fazemos isso não como uma obrigação, mas como um privilégio, uma alegria, porque o Senhor já fez por nós. O Senhor já fez tudo. E agora, com alegria, eu entro, eu começo, eu faço como um privilégio e como uma alegria. E minha oração é para que todos nós sejamos cooperadores no Evangelho. Não cooperadores com um projeto ou uma pessoa, mas que vejamos de forma bem ampla. Somos cooperadores no Evangelho. E eu oro por isso. Gostaria de orar agora mesmo por isso.